Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados, vamos ficar de pé? Em nome de Jesus, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, nós louvamos o Teu santo e bendito nome, te entronizamos e queremos colocar agora esse tempo nas Tuas mãos. Pai querido, vem sobre as nossas vidas, nos dá um entendimento que é do alto. Peço isso, Pai, para mim, para os meus irmãos, para todos nós que estamos aqui, para todos que porventura estejam participando conosco. Que a Tua palavra possa ser uma semente que caia numa boa terra, na boa terra das nossas vidas. E que possa produzir aqueles frutos que o Senhor deseja ver em nós. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar um texto da palavra de vocês, a palavra de Deus com vocês. Essa palavra está lá em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Nós vamos ler apenas 2 textos, 2 versículos. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 15 e verso de número 16. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor para nós, através dos escritos do nosso irmão apóstolo Paulo, aos nossos irmãos que moravam lá em Filipe ou em Corinto. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Pai, eu quero mais uma vez agora te pedir, vem sobre nós com Tua palavra, que haja entendimento, para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Eu tenho certeza que toda a Tua palavra, ela vai produzir, a Tua palavra, seja qual for, ela vai produzir frutos nas nossas vidas. E nós queremos que essa palavra produza frutos que sejam para a Tua glória, em nome de Jesus, nas nossas vidas, na vida da Tua igreja. Portanto, Pai, recebe a nossa adoração e o nosso culto. E agora, Senhor, recebe a nossa atenção, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, sempre, com certeza, sempre para todos nós, principalmente para aquelas pessoas, para nós que às vezes estamos à frente da obra de Deus, que cuidamos de algo que Deus coloca sobre os nossos cuidados, nós sempre vamos nos preocupar em tentar trazer uma instrução ou uma verdade, principalmente para nós pastores, um alimento que possa produzir força, saúde para a igreja. A palavra de Deus diz, o salmo mais conhecido, que Deus, Ele nos olha como Ele é o nosso bom pastor e nós somos ovelhas do seu pastoreio. E diz o texto lá de Salmo 23 que Ele nos leva a pastos verdejantes. Ele quer nos dar alimento e alimento em abundância. Para quê? Para que nós tenhamos saúde, para que nós sejamos fortes, para que nós possamos resistir, para que nós não fiquemos vulneráveis a males. Então, eu acho que como nós pastores também temos essa grande preocupação de sempre quando vamos ministrar, tentar ou pensar em algo que possa trazer robustez, que possa trazer para nós saúde,
Porque na realidade, irmãos, a igreja é um organismo, todos nós sabemos disso, é um corpo. E o corpo precisa estar saudável. O corpo precisa ser forte para que ele possa continuar no seu crescimento natural. Pensando nisso, e sempre pensando nisso, às vezes a Miriam me pergunta, às vezes eu estou lá em casa, eu estou em algum lugar e eu estou meio que olhando para o infinito. Até hoje mesmo ela perguntou, tudo bem? Eu falei assim, tudo. Mas tu está aí olhando para o infinito dentro de um apartamento? Estou bem, mas estou pensando na igreja, pensando no culto, pensando na palavra, pensando naquilo que a gente vai ministrar. E Deus colocou no nosso coração algo que eu entendo que é muito importante. Por quê? Porque a importância disso, porque ela pode nos deixar tanto livres como escravos. E o que é? A nossa mente. A nossa mente, ela pode fazer de você uma pessoa escrava, ou ela pode fazer você uma pessoa liberta. E por que eu fui motivado a trazer essa palavra? Porque eu vi um testemunho. Eu vi o testemunho de um homem que na sua juventude foi preso, hoje mesmo eu vi esse testemunho. E na sua juventude ele foi preso e ele ficou preso por 37 anos por algo que ele não cometeu. Por um crime que ele não fez. 37 anos depois da sua prisão, através de DNA, dos estudos sobre o DNA, descobriu-se que ele não cometeu o crime que ele estava sendo acusado. Embora tinha testemunhas dizendo que ele não tinha cometido o crime, mas ele foi condenado, porque havia necessidade de colocar um culpado. Havia necessidade de colocar alguém atrás das grades e precisava para a sociedade ficar satisfeita de que alguém precisava ser preso. E ele foi preso por causa disso. E passou 37 anos da vida dele. Quantos anos você tem, Alex? 39 anos, o cara ficou a sua existência praticamente atrás das grades. Quanto você viveu esses 39 anos? Quanto essa pessoa deixou de viver esses 37 anos, porque ele ficou atrás das grades. Ele não saiu, ele não teve liberdade, ele ficou limitado a um espaço. E a pessoa que estava conversando com esse homem que foi liberto, perguntou para ele, como você conseguiu ficar 37 anos preso? Como você conseguiu passar por isso? Ele falou assim, eles conseguiram prender o meu corpo, mas a minha mente, ela estava livre. Eles conseguiram acabar comigo fisicamente, eles conseguiram me parar fisicamente, mas a minha mente, eu estava livre, eu nunca deixei de lutar. E aquela palavra, aquele testemunho foi assim maravilhoso, porque ele tinha saído e agora ele estava num ambiente, num lugar que ele sonhou estar durante todo esse período que ele ficou preso. E ele estava realizando um sonho que ficou preso por 37 anos. Aquele sonho ficou preso. E no final da realização ele conseguiu realizar o sonho, e o final foi glorioso. Aleluia. Porque, irmãos, uma mente livre, o final sempre será glorioso. Amém, queridos? Mas, pastor, nós somos cristãos, nós somos de Deus, mas mesmo sendo de Deus, nós podemos ter a nossa mente cativa. Mesmo sendo de Deus, nós podemos ficar presos nos nossos pensamentos. Mesmo sendo livres por Cristo através do seu sacrifício na cruz, livres dos nossos pecados, nós podemos nos encontrar cativos, presos na nossa mente, nos nossos pensamentos. E isso gera muito mal para nós, isso gera sonhos frustrados, isso não gera realizações, isso gera prisões, porque ninguém preso se realiza.
A pessoa presa não consegue se realizar. Somente a pessoa livre tem a oportunidade de conquistar as suas realizações, de ter sucesso, de investir na sua vida e conseguir. A pessoa presa não consegue. Ela está escrava, ela está amarrada. Mas a pessoa livre, ela voa. A pessoa livre, ela viaja. Ela faz seus planos, mas o preso não tem como fazer planos. Por quê? Porque está preso. Mas quando ela está livre, ela traça planos. Mas quando está preso, não tem planos para ser traçados. Por quê? Porque está preso. E a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que nós temos a mente de Cristo. Porque o que é espiritual discerne bem todas as coisas, enquanto ele por ninguém é discernido. Agora, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente do Senhor. Agora veja só, que quando o apóstolo Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, ele não estava falando que nós temos a mente de Jesus, vamos dizer assim, entre aspas. Porque Cristo não é sobrenome. O nome é Jesus, o Cristo. Jesus Cristo. Jesus o ungido, porque Cristo significa ungido. Significa uma pessoa que recebeu uma unção. Então Paulo não está falando assim, você tem a mente de Cristo. Não, você tem uma mente ungida. Você tem uma mente com unção. Nós temos uma mente ungida. Glória a Deus. Nós temos uma mente então separada. Porque aquilo que foi ungido foi separado. Para quê? Para uso exclusivo de Deus. Nós temos a mente separada. E é essa mente que nos traz liberdade. É essa mente que nos deixa livre. É essa mente ungida, essa mente cheia de unção que nos faz livres, não nos faz escravos. O que o apóstolo Paulo quis dizer é que nós temos uma mente que foi ungida com uma unção. Nós temos uma mente que foi separada para Deus. E é esse o tipo de mente que nós possuímos. Mas as pessoas podem, o homem pode fazer dessa sua mente algo que vai trazer dores para ele, porque ele pode misturar, ele pode usar a sua mente para outras coisas e ficar escravo. Ele pode contaminar a mente dele, ele pode contaminar a mente dele com ele mesmo, com os pensamentos dele mesmo. Eu posso pensar algo que contamina a minha mente. Eu posso ficar pensando isso. É por isso que o apóstolo Paulo, falando aos nossos irmãos filipenses, lá em capítulo 4, verso 8, ele fala assim, olha, pense no que é bom, pense no que é justo, pense naquilo que tem boa fama, pense naquilo que vai trazer benefício à sua vida, pense naquilo que vai fazer com que você seja mais que vencedor, pense naquilo que vai operar algo importante em você, pensa naquilo que é verdadeiro, pensa naquilo que é honesto, pensa naquilo que é justo, pensa naquilo que é puro, pensa naquilo que é amável, tudo que tem uma boa fama. E se tem virtude nele, pensa nisso. E se tem louvor, pensa mais ainda. Porque você pensando assim, você mantém a sua mente separada, ungida. Essa é uma mente livre, é uma mente liberta. É uma mente que pode traçar planos, é uma mente que pode viver o sobrenatural.
Porque ela não está presa a nada, ela não está presa a limites, ela não está presa por grades, ela não está presa por paredes, ela crê que tudo é possível ao que crê. Ele está dentro de um perfil, de um quadro, de uma condição que faz com que ele possa viver nas regiões celestiais, que faz com que ele não viva na terra, que faz com que ele passe que ele ande por cima das águas, que faz com que ele experimente coisas que impossível seria. Por quê? Porque a nossa mente, ela vê, ela cria imagens. A nossa mente, irmãos, ela cria imagens. A nossa relação com Cristo muda a nossa forma de pensar. A nossa relação com Cristo molda a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de perceber as coisas. Nós, como cristãos, devemos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ver. Nós temos que ter uma mente que visualiza as coisas que são boas. Nós temos, a nossa mente, ela forma imagens. Segunda Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz assim, irmãos: derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Raciocínios são imagens que nós formamos. Raciocínio, quando você deixa eu pensar, deixa eu raciocinar, o que você está fazendo? Você está parando para tentar construir uma imagem. O César, quando está diante de uma obra, e ele vai construir a obra, e de repente aconteceu alguma coisa, daí ele fala assim: peraí, deixa eu pensar um pouquinho aqui, deixa eu raciocinar um pouquinho aqui, deixa eu construir uma imagem da obra, para ver se eu consigo resolver essa situação. E ele para e fala assim: mas se a gente continuar fazendo isso aqui assim, não, peraí, não é assim? Porque raciocínios são imagens da mente. Nós raciocinamos e construímos essas imagens. Nós fazemos raciocínios a respeito de pessoas. Nós olhamos para as pessoas e construímos uma imagem em volta da pessoa. E dependendo do que aquela pessoa faz ou fez, você pode construir uma imagem boa ou uma imagem muito ruim dela. E às vezes nós até perdemos muito, porque às vezes a gente olha o exterior e a gente não consegue ver tudo. Somente Deus que vê todas as coisas, consegue perceber todas as coisas, que consegue ver o homem por inteiro e consegue olhar dentro dele, o coração, a alma dele, consegue ter uma imagem. Mas nós temos uma mente e a gente construímos, a gente vê e a gente constrói uma imagem a respeito das pessoas. Mas o texto diz que nós devemos derrubar todos os raciocínios, todas essas imagens que a nossa mente coloca. Nós pegamos e olhamos para as coisas e fazemos e determinamos uma imagem. E nós às vezes colocamos um juízo, fazemos até um juízo a respeito. Nós fazemos um juízo a respeito, porque nós colocamos um raciocínio humano. Nós colocamos um raciocínio mental humano, que não pode fazer impossível. Nós olhamos e falamos assim: não vai dar. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós olhamos e falamos assim: é possível.
Porque nós não olhamos mais com os olhos da nossa mente carnal, mas nós olhamos com os olhos da nossa mente espiritual, que não está escrava às regras da terra, que não está escrava às regras da física, que não está escrava às regras da matemática, e nós olhamos e falamos assim: é possível. Os discípulos olharam aquela multidão e falaram assim: é impossível alimentar essa multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus olhou para aquela multidão e falou assim: é possível, sim, eu posso alimentar essa multidão com esses 5 pães e 2 peixes. Mas sobre a palavra do Senhor, aqueles homens começaram a ver algo sobrenatural acontecendo. Porque o Senhor estava trabalhando a cabeça daqueles homens, dos seus apóstolos, dos seus discípulos. O Senhor estava trabalhando: olha, não fiquem presos à mente de vocês, aquilo que vocês conseguem ver através da capacidade de vocês. Vivam ou tenham a minha mente ver o impossível acontecer. A imagem da mente busca, na maioria das vezes, irmãos, nos afastar de Deus. A nossa mente nos afasta de Deus, Alex. A nossa mente nos afasta de Deus, Valério. Porque a nossa mente julga, a nossa mente, o nosso raciocínio condena as pessoas, o nosso raciocínio julga as pessoas. Nós vemos e falamos assim: é impossível aquela pessoa mudar. Quando que para Deus tudo é possível, até mudar pessoas. Porque era impossível Paulo deixar de ser um assassino de cristãos e se transformar no maior evangelista, no maior pregador, no maior fundador, no maior escritor das Escrituras. Era impossível. Porque essa imagem nossa, da nossa mente, na maioria das vezes nos afasta. Porque quando nós julgamos, nós tomamos o lugar de Deus. Nós olhamos para o impossível e falamos assim: não vai dar. Nós olhamos para algo e falamos assim: difícil de perdoar, difícil de ajudar, difícil de fazer. Ou a nossa mente, irmãos, ela busca, na maioria das vezes, nos afastar de Deus. Essa mente que busca, que nos afasta de Deus, é uma mente que está presa, é uma mente que está cativa, é uma mente que está cativa ao homem, está presa no homem. E eu falo isso baseado no texto de Provérbios, capítulo 23, verso 7, que diz assim: porque como imagina sua alma, assim ele é. Porque como imagina sua alma, como você pensa, assim será. Então nós, muitas vezes, nos afastamos de Deus, porque a nossa mente está cativa, está presa, está numa cadeia. Irmãos, nós podemos estar presos, e os apóstolos foram presos. Paulo ficou preso, Pedro ficou preso, os apóstolos foram presos, João foi para a ilha de Patmos, foi preso. Mas a mente deles estava livre. Eles não estavam presos às circunstâncias da vida, eles estavam livres em Cristo Jesus, porque as cadeias, as barreiras, as montanhas, as tempestades não podem prender aquele que tem a mente de Cristo. Os desafios da vida não podem prender aqueles que têm a mente de Cristo. Não conseguem prender. Não conseguem barrar, não conseguem parar, porque quando eu tenho a mente de Cristo, diz o salmista, nós saltamos muralhas, pois com Cristo nós saltamos muralhas. A maioria das vezes nós ficamos presos a essa mente, e essa mente que escraviza, ela nos afasta de Deus. Ela busca satisfazer o ego do homem. A mente, ela escrava, a mente presa, ela tenta satisfazer você por dentro. Ela tenta concordar, ela concorda com você naquilo que você pensa. É verdade, ele é assim mesmo. Não presta mesmo. Não vai ser possível. E quantas pessoas, irmãos, estão caídas
estão caídas, estão derribadas, estão, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, estão dormindo, estão doentes. Por que estão doentes? Estão com sua mente escravas. A pessoa fica, sabe aquela pessoa que tem problema com a saúde? Ela valoriza a doença. Eu estou mal, eu estou tão ruim. E a doença para ela parece que é o prazer. Ela ficou escrava. Ela ficou escrava da doença. O apóstolo Paulo fala que ele tinha um espinho na carne e os teólogos, os estudiosos tentam descobrir qual era esse espinho e ninguém chega a um denominador comum, cada um tem os seus pensamentos, mas diz que tinha algo que atormentava ele. Era algo que machucava, que feria, era um espinho na carne. Algo que incomodava demais. E ele havia pedido ao Senhor: Deus, tira esse espinho da carne, arranca isso de mim, arranca isso de mim. E aí ele estava preso. Enquanto ele estava preso, voltando os seus olhares para aquela cela do espinho da carne, irmãos, e pedindo a Deus: Senhor, cura, tira esse mal, tira esse mal, tira esse mal de mim. A resposta do Senhor para ele foi qual? A minha graça te basta. Se liberta, filho. Se liberta, irmão. A minha graça te basta, aleluia. A minha graça te basta. Nos momentos difíceis da sua vida, irmãos, a graça do Senhor te basta, porque é ela que vai realizar, é ela que vai te impulsionar, é ela que vai te fazer dar passos, porque se você ficar preso, você não consegue levantar, você não consegue dar passos adiante, você não consegue crescer. Você não consegue desenvolver, você não consegue chegar à maturidade, você não consegue chegar à plenitude da varonilidade. Porque está preso. Está preso na ignorância, está preso na mente escrava. Essa é a razão porque Deus manda lançar fora todo o raciocínio humano. Então, quando você se vê num raciocínio humano, irmãos, pega esse raciocínio e lança fora, porque Deus não te salvou para você viver preso na sua mente. Em nome de Jesus, se liberta e viva a graça que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Lançar fora esse raciocínio humano é ser livre mentalmente, é viver a liberdade. E os cristãos devem ter essa mente de Cristo. Nós, como cristãos, precisamos ter essa mente de Cristo. Conforme a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra sagrada de Deus, nos orienta para vivermos. E essa maneira de ser livre, mentalmente, como é que nós podemos alcançar? Como é que a gente consegue? Como podemos ter uma mente de Cristo, uma mente livre? Porque Cristo nunca ficou preso. Repita para mim, irmãos, repita comigo. Cristo nunca ficou preso. Cristo nunca ficou preso. Ele se deixou levar. Amém? Glória a Deus. Os guardas vieram. Eles não prenderam Jesus. Ele se deixou levar. Porque ele precisava me salvar. Ele precisava salvar você. Ele precisava salvar a humanidade. Ele precisava se sacrificar. Então ele se deixa levar. Porque ninguém prende Cristo, Valéria. Aleluia. Ninguém prende Cristo. Ele se deixa levar. Como nós podemos ter essa mente de Cristo? Sabe, irmãos, a ter uma mente de Cristo somente através da palavra de Deus. A palavra de Deus é onde contém a mente de Cristo. Não tem como ser cristão sem conhecer a palavra de Deus. Não tem como ser cristão sem você ter um tempo de contato com Deus, em orar intimamente com Ele, falar com Ele, como se fala com um amigo que você encontra na rua.
Falar com Ele como você fala com a pessoa que vive com você na sua casa. Ter intimidade com Deus. É impossível ter a mente de Cristo se você nunca sabe, nunca falou, nunca conversou com Ele, nunca se parou para ouvi-lo. Quem sabe você está que nem Marta. Você está trabalhando, está tão ocupado, as 24 horas do seu dia é tão cheia que você não consegue parar para ouvir Jesus como fez Maria. E o texto diz que o Senhor falou assim: olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tomado. Não vai ser tomado. Quando você decide ouvir Deus, ter intimidade com Deus, conversar com Deus, perguntar coisas para Deus, se relacionar com Deus, isso nunca será tomado. E Deus vai guardar isso. Porque a impressão que dá é que é a seguinte, que Maria estava lá ouvindo o Senhor, e o Senhor falou assim para Marta: olha, Marta, não adianta. Não vou permitir que você arranque isso de Maria. Eu não vou permitir que nada, ninguém interfira nisso aqui. Eu não vou permitir, não vai ser tomado, porque isso é importante para ela e muito mais para mim, como eu gosto disso. Eu vejo Deus como um protetor desse momento. Um Deus que vai falar, Ele vai guardar, Ele vai proporcionar condições para você ter tempo com Ele. E quando a gente quer ter tempo com Ele, quando a gente decide sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo, Deus fala assim: eu vou proporcionar esse tempo sempre, eu protejo isso, eu guardo isso, eu vou dar condições para você experimentar isso. O cristão transformado, o cristão que tenha essa mente de Cristo, irmãos, e que passa a ter essa atitude de ser transformado, de ouvir Deus, de ter a sua mente renovada, como diz lá Romanos 12, 2, e não esqueçam que Romanos 12, 2 é o complemento de Romanos 12, 1, que quando eu entrego a minha vida no altar como sacrifício, como culto racional, eu tenho mente transformada. Não tem mente transformada sem entrega de culto, sem sacrifício de corpo inteiro. Não tem mente transformada sem eu não sacrifico. Não dá para eu gozar do versículo 2 de Romanos 12, sem eu primeiro viver o Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenta seu corpo, serve ao Cristo, entrega ele totalmente a Cristo. E aí agora sim, eu renovo. Através do nosso bate-papo, através da minha conversa, eu vou falar contigo, você vai me perguntar coisas e eu te responderei. Você vai tirar dúvidas e eu te trarei esclarecimento. E você vai ser renovado pela transformação da vossa mente, e você vai experimentar coisas que você jamais experimentou. Você vai experimentar coisas que jamais você viu. Coisas que são boas, perfeitas e agradáveis. Existem pessoas que ainda não experimentaram o perfeito Deus, o agradável de Deus, aquilo bom de Deus. Sabe por quê? Porque não conseguiram entregar um sacrifício racional. Existem pessoas que às vezes estão até dentro da igreja que não conseguiram experimentar o melhor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque não conseguiram entregar um sacrifício agradável e não conseguiram ter uma resposta. Não conseguem ter uma transformação, um bate-papo, uma intimidade. Então, para que isso aconteça, ter uma transformação, eu tenho que ter uma atitude. E quando eu tenho essa atitude, quando eu começo a buscar isso, os meus sentimentos são transformados. Os meus sentimentos, agora eu começo a buscar nos meus sentimentos aquilo que o Senhor sentia, como diz lá em Filipenses capítulo 2, 5.
tende em vós aquele sentimento que houve lá em Cristo Jesus. Os sentimentos, os pensamentos, essa mente cristã renovada, essa mente cristã regenerada, essa mente cristã que não está mais agora presa. E eu falo para vocês que existem muitas pessoas que estão presos na sua mente. Estão andando pelas ruas, vendo o sol, não atrás das grades, mas estão presas no seu interior, na sua mente. Quem é livre, irmãos, mentalmente, nunca será escravo fisicamente. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Porque quem é livre mentalmente, jamais será escravo fisicamente. Sabe por quê? João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. É interessante que muitas das vezes a gente pode associar esses textos a alguma coisa que nós possamos sentir ou pegar. Ou ver a porta abrindo, Valéria. Ver a porta abrindo, amor. Essa liberdade, muitas vezes as pessoas associam a algo que aconteceu na vida, dia a dia. Mas a verdade, o conhecimento, a verdade é algo que opera onde, irmãos? Aqui, ó. É a verdade que opera aqui na sua cabeça, que vai trazer liberdade para você. E vai trazer uma liberdade que vai ser não somente aqui, vai ser aqui. E vai ser experimentada. Vai ser experimentada no seu dia a dia. Vai ser experimentada no seu andar com Cristo. Vai ser quando você estiver no meio da tempestade e você vê que você pode andar sobre as águas. É quando você estiver no meio da tempestade e você vê que Deus ele pode realmente acalmar a tempestade. Mas essa calma, essas experiências, elas só são realizadas quando nós estamos totalmente livres mentalmente. Ser livre mentalmente, irmãos, é ter a consciência de que não importa de onde você veio e o que você pensa a seu respeito, mas onde você quer chegar. Ser livre mentalmente é ter a consciência de que não importa de onde você veio e nem o que pensa a seu respeito, mas aonde você vai chegar. Não importa se você é um pastor de ovelhas ou se você é um sacerdote no templo. O que importa é onde eu vou chegar. Porque onde eu vou chegar vai ter pastor de ovelha e vai ter sacerdote de templo. E todos vão estar prostrados diante daquele que nos salvou para adorá-lo. Porque todo joelho se dobrará. Aleluia. Ser livre mentalmente, irmãos, é ter consciência de que as situações não definem quem você é, mas as suas escolhas. As suas escolhas é o que realmente definem quem você é. Se você é uma pessoa livre ou se você ainda está presa à sua vida. Ser livre mentalmente é essa consciência de que as minhas escolhas, elas sim têm um efeito na minha vida, literal. Ser livre mentalmente, irmãos, é deixar o passado definitivamente lá atrás. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para onde? Eu estou livre. Eu vou andar para frente. Eu vou olhar para a cruz. Eu vou olhar para o alvo. Eu não estou preso ao passado, Alex. Eu não estou preso a nada. Passou, meu irmão. Estou livre. E sabe de uma coisa? Existem muitas pessoas que precisam ser libertas do seu passado. Que mágoas que estão escravizando, estão encarcerando pessoas.
Pessoas que não conseguem mais perdoar, estão presas à falta de perdão. Irmãos, estão olhando, estão presas nas coisas que passaram lá atrás. Quem olha para trás não chega no alvo. Quem olha para trás não consegue avançar, só retrocede. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. E quem avança está livre, não tem nada aprendendo. Existem pessoas que estão com correntes nos seus pés, que atrasam o seu avanço, e elas sempre estão olhando para o peso que elas estão carregando. Elas precisam largar os seus fardos e pegar o fardo, a cruz de Cristo. Pegar o fardo de Jesus é muito mais leve. E quando nós pegamos o fardo que o Senhor tem para nós, irmãos, Ele promete o quê? Eu estarei com vocês até a consumação. Eu ajudo vocês com isso. Porque quem tem a mente livre, não está presa a passados, ela tem o apoio de Jesus, ela tem o apoio de Deus. O Senhor ajuda. Está pesado, irmão? Está pesado. Ninguém está falando que não está pesado. Está pesado sim, é difícil. É difícil sim, irmão. É complicado sim, irmão. Mas nós temos um Deus que nos ajuda diariamente, todos os dias, porque Ele sabe que nós não estamos presos e que o fardo é difícil, mas Ele nos ajuda todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai ajudar. E eu me lembro que o César, há alguns dias atrás, falou assim: pastor, quase que eu não venho. Mas aí alguma coisa pegou e jogou o César e ele veio. Foi Jesus que falou assim: César, não fica, filho, não fica. Vai, eu te ajudo. Aleluia, glória a Deus. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Quem é que pode declarar isso? Uma pessoa que tem a mente livre. Não foi fácil, não foi simples, foi difícil. Teve que lutar, teve que guerrear, teve que manter a espada da palavra de Deus nas mãos, teve que estar com o escudo que protegia dos dados inflamados, capacete, armadura, todos os toda a indumentária, mas fomos. Porque a armadura é de Deus, mas nós estamos indo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Ser livre mentalmente, irmãos, é isso. Pensa comigo e olhe para trás comigo. Uma geração inteira morreu no deserto, porque estava escrava mentalmente do Egito. Porque eles ainda não estavam livres da escravidão. Eles estavam livres e estavam pensando: mas no Egito nós tínhamos lá repolho, será que não tinha lugar para a gente ser enterrado lá? A escravidão, eles estavam presos à escravidão. Deus tem um lugar muito melhor para você, da além do Jordão, a terra prometida. A promessa de Deus para nós é que tem um lugar que manda leite e mel, independente de que seja o processo, tenha que passar por um deserto, por muito tempo de preparação. Mas, irmãos, não podemos ficar presos. E aquela geração inteira morreu no deserto, pois ainda pensava como escravo. Eles eram livres fisicamente, mas eram escravos mentalmente. Será que lá no Egito não tinha lugar para a gente ser enterrado? Será que na minha vida anterior, mas a minha vida anterior era muito melhor do que essa vida agora? É porque você não chegou ainda onde Deus quer que você chegasse. Porque quando você chegar no lugar onde Deus quer que você chegue, vai ser um lugar bom. Vai ser um lugar que tem mel, que tem alegria. Vai ser um lugar que manda leite e mel, que vai ter alimento, provisão, alegria, abundância de alegria. José do Egito, irmãos. Por outro lado, José do Egito foi vendido como escravo, mas manteve-se livre. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Se coloca no lugar de José. Escravo.
mas ele conseguiu se manter livre mentalmente. Nunca deixou de sonhar. Aleluia! Por isso o plano de Deus se cumpriu na vida dele. Ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu de Deus. Ele nunca desistiu de ter sua intimidade com Deus. Irmãos, Deus não revela nada a ninguém que não seja íntimo dele. Então, quando José estava lá preso, aquele período de prisão, de escravidão, ele manteve o seu contato com Deus. Ele estava preso, mas livre no seu espírito, na sua alma, na sua mente. Ele estava ligado a Deus. E quando teve a condição lá de um sonho, e precisava de uma interpretação de um sonho, José foi usado por Deus. Por quê? Porque José estava livre. Ele continuava dando culto para Deus. Ele continuava ligado a Deus diariamente. E quando aquele homem precisou ter aquele companheiro de prisão, teve um sonho, ele teve um discernimento. E veio liberdade para aquele homem. Lá na frente o faraó tem um sonho. Agora aquele homem que foi alcançado pelo usar de Deus na vida de José. Os planos de Deus na vida de José contavam com aquele prisioneiro que seria liberto através de uma interpretação de sonho. Para que o faraó chamasse José, para que José traduzisse ou interpretasse o sonho que ele teve. E aquele usar de Deus com o faraó fez com que José saísse daquela prisão. Nós podemos estar presos por muitas adversidades. Mas a gente só vai estar preso quando a nossa mente estiver presa. Enquanto a nossa mente estiver livre, você nunca vai estar preso. Porque Cristo em nós não nos deixa ficar presos. Amém, queridos? Por isso que José, ele viu cumprir-se o plano de Deus na vida dele. Então, irmãos, e eu quero encerrar essa palavra aqui nessa noite. Lembre-se. Abandone de uma vez por todas o papel de vítima e assuma o controle da sua vida. Abandone essa mentalidade, essa visualização de que você é vítima. Essa mente que está te escravizando, que está te mantendo cativa. Abandone essa mente. Viva a vida que Deus preparou para você, que Deus traçou, que está diante de você. Apóstolo Paulo fala que, olha, eu vou deixar as coisas que para trás ficam e vou prosseguir para aquelas que estão adiante, porque tem coisas Deus planejou, e se você não olhar e ficar preso, você não consegue viver aquilo que Deus planejou para a sua vida todos os dias. Aonde você estiver, na sua casa, no seu emprego, na sua igreja. Lembre-se de que só podemos conquistar o que podemos enxergar. E a gente só consegue enxergar, muitas vezes, através da fé. Nós só podemos enxergar através da nossa percepção de fé. Hebreus capítulo 11, verso de número... Hebreus 11, vamos abrir as nossas Bíblias. Hebreus 11. Cadê minha Bíblia aqui, gente? A fé... Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. É a convicção de coisas que não se vê. Lembre-se que nós só podemos conquistar algo que você está vendo pela fé.
que você está vendo pela fé? O que você está vendo pela fé? O que você está vendo pela fé? O que você está vendo pela fé? Então, irmãos, comece hoje mesmo a projetar essa fé, essa visão de Deus. Isso que Deus quer que você veja na sua mente. Não deixe que a sua mente seja uma mente escrava. Liberte ela em nome de Jesus, pela fé. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Deus te libertou para você ser livre. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Deus te libertou para que você seja livre. Toma posse dessa palavra. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei agora livres. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo à escravidão. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: Deus te libertou para você ser livre. Não seja escravo, em nome de Jesus. É essa a nossa vitória. Glória a Deus, amados. A nossa vitória não está num contexto físico circunstancial que talvez hoje você esteja vivendo. A nossa vitória não está num milagre que você precisa agora. A nossa vitória está na nossa mente, no nosso coração. A vitória é daquilo que você: não estou preso a nada, eu já estou liberto. E na hora certa, o Senhor vai aparecer. Aleluia. Bem sei que o meu Redentor vive, e por fim eu vou vê-lo. Glória a Deus, aleluia. Jó, experimentando seus maiores tormentos, ele falou assim: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu vou ver. E no finalzinho do seu capítulo ele falou assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Eu estava talvez preso em algumas coisas, mas agora eu estou totalmente livre. Os meus olhos te veem. Então, cheguei ao final, à conclusão. Aleluia. Fica de pé, meu irmão, vamos orar. Deus te quer ver livre, em nome de Jesus. Não se submeta mais ao jugo da escravidão. Tenha a sua mente livre. Liberte a sua mente agora, em nome de Jesus. Liberte a sua mente agora, em nome de Jesus. Existem pessoas que estão nos ouvindo hoje, que estão presas mentalmente, vivendo mentalmente escravas a um entendimento, a ideologias, a um sentimento. Estão vivendo escravas a um caminho que ele mesmo traçou, a coisas que ele mesmo acha que é certo, que aos seus olhos é bom. Ele está escravo. Mas Deus está falando assim: cara, se liberta. E Jesus está aqui para nos libertar. E essa verdade que hoje foi ministrada, ela veio para te libertar. E Jesus quer que você permaneça livre em nome de Jesus, porque é nessa liberdade que nós vamos ver Deus, em nome de Jesus. Senhor, Pai querido, eu quero apresentar todas aqueles que ouviram a Tua palavra, inclusive a mim, Pai querido, para que nós possamos viver essa liberdade, essa mentalidade livre, em nome de Jesus. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós não queremos ficar escravos a nada, a nenhum mal, a nenhuma adversidade, a nenhuma circunstância física, a nenhuma circunstância social, a nada, Senhor. Nós queremos ficar livres e livres no Senhor, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nós
nós queremos deixar para trás as coisas que para trás ficam, e nós queremos seguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Portanto, Senhor, eu tenho certeza que nessa noite, pessoas que ouviram essa palavra, elas estão escravas em suas mentes, elas estão vivendo uma escravidão, elas não conseguem realizações, porque elas estão presas. Elas estão atrás das grades dos pensamentos. Pai querido, existem pessoas que não estão experimentando algo bom que o Senhor quer para eles, porque eles estão presas mentalmente. Elas não estão conseguindo experimentar algo perfeito, agradável na vida deles, porque elas estão presas mentalmente. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que liberta, é o Deus que nos faz livres e que nos faz atravessar os desertos para conquistar aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Portanto, Pai, em nome de Jesus, toma cada um aqui em nome das tuas mãos, a cada um de nós que aqui estamos e a cada um que vai ouvir essa palavra, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos e nos abençoa. E venha sobre nós, como tu veio sobre o apóstolo Paulo, e fala para nós que a tua graça nos basta, porque realmente, somente a tua graça nos faz feliz, nos faz mais que vencedor. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Deus, por tua bênção, pela tua graça, pelo teu favor. E nos continuas conosco, nos auxiliando e nos direcionando os passos. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus.